Olá, é a Sophie. Então, vamos lá. Como que é o crudiveganismo quando a gente não tem tempo? Em primeiro lugar, eu quero lembrar que nós criamos o nosso tempo. A gente simplesmente escolhe prioridades. Então, quando a gente é novo no crudiveganismo, a gente tem que tomar esse tempo de se educar. Porque o maior desafio é desvendar, tentar entender a alquimia que é o crudiveganismo, porque os ingredientes que nós utilizamos para obter os determinados resultados de textura, de sabores, são totalmente diferentes. Então, num primeiro momento, a gente pode ficar muito perdida, né? E isso causa um gasto de tempo razoável. Mas isso é uma fase. E é muito importante de tomar o tempo de passar por essa fase. Vamos lá. Tem técnicas bem práticas que você pode aplicar e, na verdade, vai requerer organização, ok? No crudiveganismo tem algumas coisas que você vai ter que precisar preparar o dia anterior a ser consumido. Então, por isso as pessoas pensam, nossa, eu não tenho esse tempo, como assim? Ficar um dia preparando um pão, 2 dias, 3 dias, é muito planejamento. É questão de organização. Da mesma maneira que a gente é capaz de colocar o feijão na água o dia anterior para poder cozinhar ele, é a mesma coisa. Então, realmente, esse argumento não é muito válido. Quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente arranja desculpa. Eu não tenho tempo, ela é famosíssima. Aí tem também a possibilidade de você transformar esse momento do preparo do alimento, que seja picar alguns legumes, por exemplo. Você vai fazer alguns molhos, por exemplo, um hummus, o que for que seja, um patê, e daí você vai trazer essas tirinhas de legume que você vai ter picado com seus amigos, o que for que seja. Neste momento, utiliza o momento do preparo do alimento para poder dirigir energias boas em rumo ao seu alimento, transformar esse momento um momento enriquecedor interpessoal, assim, explorar as relações humanas, né? E tem uma refeição também que eu acho fantástica. Uma vez que você tem esses leguminhos picados, esse molho incrível que você faz dentro de alguns minutos com o liquidificador, pega uma folha de couve e manteiga, coloca lá suas coisinhas, coloca o molho, rola, dobra, faça o que tu quiser, formato que você desejar. E daí você tem um wrap, um sanduíche extremamente nutritivo que vai sustentar você por horas. Coloca lá uns brotes, se você quiser. É muito pouco tempo, na verdade. E além disso, todo o tempo que você ia gastar lavando toda aquela louça engordurada do preparo desses alimentos cozidos e tudo mais, você quase não tem nada, a não ser passar uma água no seu liquidificador, no seu processador. Na verdade, é uma dieta de preguiçoso, porque tem muito menos trabalho em volta do tema da alimentação do que com a alimentação cozida convencional. Então, resumindo, para essa questão de ser um crudivegano e não ter tempo, a gente tem que considerar todos os fatores, não só o alimento, o ingrediente que você vai comprar, e sim tudo o que você bota para dentro vai acarretar para sua vida. Então, quando a gente considera o custo das coisas, tanto da parte dos alimentos que não são de origem vegano, como todas as doenças crônicas que são acarretadas pela parte da alimentação não fisiológica, o custo é muito maior. Então, vamos encarar, né? Eu acho que essa questão de eu não tenho tempo, eu não posso ser crudivegana, é uma baita escusa, é uma desculpa, assim, pra a gente não sair da zona de conforto. É só a gente tomar o tempo de se educar, de aprender umas receitas, de saber as dicas de quais são os ingredientes que são mais baratos dentro do reino vegetal e simplesmente arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Então, agora essa questão de o crudiveganismo custa muito caro. É uma dieta assim de elite, vamos dizer, de quem tem condição financeira. Vamos olhar para essa ideia de perto, porque na verdade quando a gente quer, a gente consegue. E tem muitas maneiras da gente comer desse jeito que não custa tão caro assim. Por exemplo, a sua cidade provavelmente tem um centro onde todos os vegetais e os frutos chegam. Então, nesse centro, se você compra os alimentos assim por caixa e você reparte assim isso entre os seus amigos, seus vizinhos, vai sair extremamente barato, muito mais barato do que no supermercado. E lembre-se de comparar com o preço, por exemplo, dos produtos animais, que é muito maior.
entendeu? Então essa daqui é uma das dicas. Eu faço isso na minha cidade. Eu vou lá no Ceasa da minha cidade de Foz do Iguaçu e eu compro 10 kg de mamão, 20 kg de mamão. E eu reparto isso entre as pessoas da minha volta. Sai extremamente barato. Uma outra possibilidade, e é uma coisa que é muito positiva ao nível do local para você desenvolver o espírito de comunidade, é você procurar os pequenos produtores que praticam a agricultura orgânica. Porque muitas vezes quando você vai até a fazenda deles, os produtos são de muito melhor qualidade, porque eles são colhidos no momento e eles são muito mais baratos, até mais barato do que os produtos oriundos da agricultura convencional. Então, essa questão do dinheiro, né, podemos ponderar muito essa questão. Outra coisa que você pode fazer, quando você encontra uma receita bem bacana na internet, é você substituir esses ingredientes nobres, que tem um preço razoavelmente alto, por ingredientes que têm a mesma alquimia dentro da receita e que são muito mais em conta. Por exemplo, substituir uma noz, uma castanha do Pará, uma noz macadâmia, por uma amendoim germinado. Amendoim é muito ao alcance. Ou substituir por um pouco de aveia, que é mais barato, entendeu? Substituir uma noz por um inhame. Inhame é extremamente barato e dá um leite vegetal de primeira qualidade. Você simplesmente processando uma centrífuga inhame e você adoçando com uma tâmara. Não tem tâmara porque é caro, uva passa nem tão caro é assim, entendeu? Então, na verdade, não é essa questão de é muito cara, é tomar o tempo de você descobrir toda a variedade de ingredientes que você tem à sua disposição para fazer uma dieta mais econômica até do que a dieta convencional. Uma outra coisa que eu recomendo é você começar a produzir seus alimentos. Mesmo vivendo em apartamento, sempre tem condição de você fazer, por exemplo, uma horta, seja em pote, seja uma horta vertical. Você pode desenvolver dentro do seu bairro a ideia do jardim comunitário. É uma ideia extremamente difundida, por exemplo, em outros locais no mundo. Na América do Norte, tem alguns condomínios onde tem um jardim, uma horta comunitária. Quanto mais você cuida dessa horta, você obtém até um desconto sobre o seu aluguel. Isso é tudo de se pensar, entendeu? Então não é tão complicado e nem é tão caro assim essa dieta crude vegana. Então eu recomendo muito que você comece a descobrir, explorar mais a escala local, a sua realidade. Quem são os provedores? Pode ser muito bem que o seu vizinho tenha uma fazenda onde ele plantou 1001 pé, por exemplo, de noz pecan. Aí você obtém um produto de primeira qualidade, orgânico, a preço de custo, entendeu? E você pode até propor a ele incentivar essa produção, revendendo o produto dele e ele faça um preço interessante e você racha isso com seus amigos. Não tem frete, não tem deslocamento de caminhão, ou seja, além de ser um produto de primeira qualidade, ele é ambientalmente correto, porque você não tem um impacto sobre a natureza por causa, por exemplo, da poluição causada pelo deslocamento do produto. Então, eu acredito que é muito além dessa questão só do dinheiro, só do tempo. É muito além de uma dieta simplesmente, dos ingredientes que você vai botar para dentro. É uma atitude, é um modo de pensar, vamos dizer. Então isso daqui é só para você explorar novas avenidas, para você encaixar o seu novo estilo de vida. E quando a gente quer, a gente consegue. Realmente é muito mais simples do que a gente imagina. Experimente! Então, agora eu acredito que essa parte é a mais importante dessa palestra. Como que você é crude vegano na vida real? Porque vamos encarar, né? Você, na verdade, provavelmente é um ET dentro da sua comunidade. Porque as pessoas não vivem assim. O jeito que você vive até assusta eles. Então, muitas vezes, pode ser que eles reagem de uma maneira que eles vão desacreditar, descreditar, criticar. E às vezes parece um pouco uma forma de bullying, né? Tipo, não, essa daqui, não vamos convidar ela, porque só comer alface é meio sem graça, né? Então assim, eu acredito que é uma atitude para que você possa se inserir, ter uma vida social tranquila, normal,
eu acredito que o maior desafio de ser crudivegano não é essa questão de comprar, onde comprar e essas receitas, que agora a internet está muito repleta de possibilidades e você pode adequar as receitas conforme a sua realidade local. Mas assim, eu vou dar para vocês umas dicas bem simples. A ideia é você ser o exemplo vivo. Ou seja, você não é o advogado, você não está pregando nenhum dogma, nenhum estilo de vida para ninguém. A ideia é que você chega assim, agregando, contribuindo com a sua energia, a sua vibração extremamente elevada, decorrente das suas escolhas, do seu estilo de vida. Então assim, ó, você pode, para mim, uma técnica que eu faço bastante, eu vou nos encontros que as pessoas fazem, é churrasco? Assim seja, o que eu quero é estar junto das pessoas queridas. Por enquanto elas estão comendo animais, paciência. Mas a ideia é que para você, para que não seja uma coisa, meu Deus, vou chegar lá, passar fome, vai ser difícil, não vai ter nada para eu comer. Técnica, você chega de mão cheia, você chega com seu sorriso, com seu humor, com sua disposição, você não fica falando, ai que eu sou diferente, eu sou vegano, eu sou crudivegano, não, isso daqui, nossa, eu não como, isso daqui é muito ruim para a saúde, você fica de boa, entendeu? E você chega lá, comida, eu me explico, você simplesmente vai fazer uma bela de uma vitamina, um copão de liquidificador bem cheio, assim, uma banana, umas tâmaras, uma água de coco, você fica lá viçoso. Quando você vai chegar no evento, de repente você vai trazer numa bandeja uma coisa deliciosa, seja um brigadeiro vivo, seja aqueles cracker que a gente faz com um molho incrível, um hummus cru, qualquer coisa assim que você já fez vários sucessos com seus amigos e as pessoas na sua volta. E você chega lá e você simplesmente oferece isso para as pessoas, com seu sorriso, com seu carinho, assim. Então isso daqui vai fazer com que realmente o entrosamento seja mais fácil e que ninguém se sinta agredida pelas suas escolhas. Você não está se destacando na sua diferença. É claro que a sua energia é diferente, mas você vai, na verdade, criar uma curiosidade, entendeu? Porque essa energia, ela atrai. Mas você não está dando lição de moral para ninguém, você não está impondo nada a ninguém, você só veio contribuir com o sol que você é. Então, basicamente, outra coisa que você pode fazer para você não se sentir tão ET, tão diferente, tão isolada, recorre às redes sociais, crie grupo. Dentro da sua cidade você talvez nem saiba, mas tem muito vegano já. Então encontre eles, crie esses lugares de encontro. De repente você cria um piquenique vegano. Descubra quem está comendo daquele jeito. Você sempre vai ter simpatizante desse estilo de vida, por mais que as pessoas comem diferente, entendeu? Isso daqui você está criando oportunidade. Você está abrindo um leque assim de consciência muito distinto para as pessoas. E você pode começar todos os meses, por exemplo, em vários lugares abertos, naturais da sua cidade, você simplesmente vai promover isso daqui. Você pode fazer outra. A sua cidade tem feirinhas. Participe das feirinhas. Você lá vai colocar sua barraquinha bonitinha e faz alguns produtos assim para as pessoas experimentarem. Porque dentro da ignorância relacionada à nutrição, que é a realidade de toda a sociedade, você pode trazer isso não como, olha só, eu sei melhor, mas prova isso daqui para ver como é bom. Não somente vai ser bom na sua boca, mas o seu corpo vai adorar isso daqui, entendeu? Então, a ideia não é conflitar, a ideia não é confrontar e nem dar lição de moral para ninguém. A ideia é que você vem agregando outras coisas, você vem acrescentando um novo brilho dentro da realidade de todo mundo. E por aí as coisas vão se normalizando. Eu me lembro que 5, 6 anos atrás, na minha cidade, eu fazia a feirinha e eu já produzia produtos veganos e crudiveganos. As pessoas nem sequer tinham ouvido a palavra vegana nesta época. E eu me lembro do comentário das pessoas que estavam na feirinha. Nossa, o que é isso? Daí eu explicava com um sorriso e com carinho e com generosidade. E as pessoas falavam, parabéns, boa sorte, né? Tipo, nossa, é muito remoto da minha realidade isso daqui. E hoje eu tô feliz porque tá pipocando de vários lugares, padaria sem glúten, sem lactose. Tem cada vez mais elementos, pratos crus que as pessoas estão integrando dentro da dieta, do estilo de vida delas. E isso daqui tá tendo resultados manifestos, entendeu? Então isso daqui é muito possível. E outra coisa que você pode fazer é criar rotinas, entendeu? Dentro da sua vida, para que você nunca esteja fora de eixo,
em desarmonia em relação ao que for que acontece. Você sabe que quando você sai pela rua, são poucas as opções para vocês. Então não fique desprecavido. Dentro da sua bolsa sempre vai ter umas frutinhas, sempre vai ter umas frutas secas, sempre vai ter uma bela de uma água filtrada para você, entendeu? A vida talvez por enquanto esteja um pouco difícil, mas você é o pioneiro mais importante que está criando oferta. Você está demandando coisa diferente, portanto, os comércios vão começar a se adequar a essa nova realidade. E mais uma vez, você é um exemplo vivo. Nunca olhe para as pessoas de uma maneira condescendente, porque assim, eu me lembro, 10 anos atrás, eu não sabia de nada disso, entendeu? Então quem sou eu para julgar? Ninguém está julgando ninguém. A gente só está descobrindo cada vez mais o que tem benefícios para o seu corpo. Eu me recuso agora a ingerir um alimento que seja maravilhoso na minha boca, mas que 5 minutos depois eu vou me arrepender. E eu quero mostrar o caminho para as pessoas. Eu quero quebrar esses mitos de que a alimentação crudivegana é sem graça, que é só um prato de alface com um copo de água. Muito pelo contrário. Na verdade, isso daqui é o resultado de uma ignorância. Então, troca a ignorância pela sabedoria, mas traz isso com muita alegria, com muito sorriso, com muita delicadeza, com muito amor no coração. Entendeu? Enche as mesas de muita cor, de flor, de fruta, de plantas alimentares não convencionais que seja. Mostre para as pessoas que tem muitas vertentes, muitos caminhos que você pode optar dependendo da sua realidade local, do momento, para você poder estar em harmonia tanto com seu corpo como com sua alma. Então agora nós vamos aprender uma receita muito divertida que funciona para as pessoas de todas as idades, que é o achocolatado, um leitinho achocolatado, que é vegano e crudivegano, portanto medicinal. Então como que é? Muito simples, você pega amendoim, um copo de amendoim, que você vai bater com 3 copos de ou água filtrada ou água de coco, como você quiser, seu critério. E depois nós vamos acrescentar um pouquinho de polpa de coco verde para dar uma riqueza, uma nutrida a mais. E nós vamos adoçar com tâmara, que ficarão de molho a noite inteira. E ao final você só coloca a dose de cacau em pó amargo ou alfarroba, que você quiser a gosto, para achocolatar o seu leitinho. Basicamente é isso, você pode amornar ou tomar ele fresco, gelado.